Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito da visão. Mas antes, nós hoje temos comemorações aqui, temos aqueles avisos, né, de informação de como entrar, como acessar e também a questão aí do setembro. Mas vamos começar com a comemoração, né? E em relação à comemoração, a gente vai... nós vamos ver aí a questão do Paulo Freire, gente. Hoje é o aniversário, né, de Paulo Freire, esse educador, filósofo pernambucano que muito nos orgulha, que é um dos autores mais citados no mundo inteiro, né, e é o nosso patrono da educação. E eu trouxe para vocês, para a gente falar um pouquinho, para a gente refletir a respeito de uma das falas dele, onde ele diz que educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas mudam o mundo. Então, Paulo Freire diz que é através, né, desse conhecimento que a gente consegue transformar o mundo. E aí nós contamos com vocês, futuros estudantes, né, futuros adultos, para ajudar a transformar hoje estudantes, né, e futuramente aí a questão de grandes profissionais para ajudar. Mas hoje, enquanto estudante, vocês podem colaborar nessa mudança, levando a sério o estudo, levando a sério a dar continuidade, né, numa carreira promissora no que diz respeito aí à questão do estudo aí de vocês. Então, agora, depois, né, dessa comemoração aí, né, em relação a Paulo Freire, nós vamos ver aí a questão de alguns avisos, não é? Assistir a nossa aula pela TV é muito legal, mas assistir pelo aplicativo é mais ainda, pessoal. É através do aplicativo que vocês vão poder, né, conversar conosco ao vivo, responder nossos questionamentos, fazer perguntas também. Então, vamos levar a sério aí. E agora, Cleito vai colocar para a gente aí, olha, os 2 QR Codes, para que vocês apontem o celular de vocês e baixem esse QR Code e rapidinho venham participar da nossa aula no ao vivo. Para quem ainda não sabe, é preciso ter a data de nascimento, ou seja, dia, mês e ano, e também a matrícula de vocês, que vocês vão pegar lá na escola. Mas, além de ver pela TV e pelo aplicativo, vocês também podem acessar a nossa aula pelo YouTube. E lá no YouTube vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem e também vocês vão poder indicar para os amigos que perderam essa aula. Então, não esquece aí, né? Em relação aí a essa aula, vai ver, vai pausar, vai fazer aí essa aula do jeito que vocês querem nesse momento aí do YouTube. Não esquecendo que no YouTube também tem o chat. E vocês vão poder colocar lá no chat, gente, uma frase aí para a gente, responder as questões, fazer pergunta, porque nós estamos ligadinhas, olhando aí o chat de vocês. E se estiverem gostando, não esquece de dar, né, um like aí para a nossa aula, não é isso, gente? E para que a nossa aula seja bem mais interativa e possa, né, atingir o maior número de pessoas, nossa aula, né, ela é transmitida também pela língua brasileira de sinais. E aí nós temos Ingrid, que está aí, ó, se esforçando para fazer essa aula junto conosco. Então, vamos lá. Vamos agora para a questão aí do nosso setembro, né? Que a gente sabe aí que em setembro nós conversamos já a respeito de combate ao suicídio, que a gente fala que é muito importante procurar ajuda, né? Procurar ajuda e também ajudar aquelas pessoas que é bem próxima da gente, que a gente nota que está com um comportamento diferente. Então, vamos lá dar essa ajuda. Mas esta semana nós vamos conversar a respeito da prevenção ao câncer de intestino e o incentivo à doação de órgãos. Não esquecendo que o câncer de intestino, gente, ele é o terceiro, está em terceiro lugar, só perdendo para a questão aí do câncer de mama e o câncer de próstata. E a gente sabe que na questão aí de qualquer doença, e o câncer também, diagnosticado no início, fica bem mais fácil de, vamos dizer assim, de ser curado. Vamos falar também a respeito da doação de órgãos, né? A importância da doação de órgãos. Então, para a gente falar a respeito disso e dar as boas-vindas a vocês, eu vou chamar a professora Cláudia, que vai falar com vocês agora. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sobre o setembro, né, a prevenção de câncer de intestino e também incentiva a doação de órgãos,
o câncer de intestino, como a professora disse, acomete muitas pessoas, mas se tratado precocemente, ele tem cura. Então, essa campanha de conscientização justamente é a prevenção. Então, você procurar, né, os médicos, se sentir alguma coisa, se não sentir, também fazer aquela prevenção constante, tá certo? E se tratado precocemente, ele tem cura. Mas também a questão da doação de órgãos, que é muito importante. Então, a cada doador, 8 vidas serão salvas. Então, é importante que a gente conscientize as pessoas da importância da doação de órgãos, tá certo? Então, vamos à nossa aula que está maravilhosa. Vamos lá, pessoal. Então, como eu já disse no início, o nosso tema de hoje é visão. Eu acredito que muitos de vocês, né, e vocês que estão me vendo agora, estão vendo alguém que está utilizando óculos. Então, muita gente precisa, né, de óculos, outras pessoas até gostariam de precisar, mas não conseguem. O problema já aí, os óculos não resolvem. Outros utilizam lentes de contato que a gente às vezes nem percebe que a pessoa está usando. E para aquelas que não estão conseguindo, né, não estão conseguindo nos ver, a gente vai descrever aqui. Então, nesse momento, eu estou com a tela que fala sobre o tema visão. E nessa tela tem como se fosse uma TV. E na TV está passando aí algumas pessoas, só que a imagem está uma imagem embaçada, gente. Imagem embaçada é aquela que a gente não consegue distinguir bem nem as pessoas, nem o rosto, né? Também na nossa tela tem 2 olhos aí que se mexem à medida aí que o tempo aí vai passando nessa tela. Então, a nossa aula é sobre visão e nós vamos conversar a respeito. Vamos ver, né, uma série de coisas. Eu acredito que vocês devem estar, né, curiosos, porque, pessoal, na minha mesa tem uma representação de um olho bem grande e tem alguns objetos. Esse olho ele foi feito com papelão, né, com a bola de isopor. Né, aqui foi o nosso querido professor Plínio que fez para a gente, né, para a gente poder ilustrar melhor a nossa aula, feito com papelão, com material reaproveitado. Vejam que interessante. Né? Então, esse olho a gente vai trabalhar com ele também. E na minha mesa tem alguns materiais. Um deles também bem curioso, que é a máquina fotográfica. Então, também tem uma aqui na nossa mesa, uma máquina fotográfica. Durante a aula, eu vou apresentando a vocês esses objetos e o que é que eu quero com eles para ilustrar a nossa aula. Mas vamos lá. Para a gente falar de visão, eu estou trazendo aí para vocês algo que a gente já vem conversando. Leiam comigo. Nós vamos falar agora dos estímulos luminosos. Né? Então, em relação aos estímulos luminosos, são identificados pelos olhos, eles nos permitem interagir com o ambiente, captando e interpretando imagem para posterior tomada de decisões. Então, a gente está falando da visão, embora que, além da visão, né, nós temos os outros sentidos que muitas vezes se sobressaem. São sentidos que a gente começa a perceber o que está em nossa volta. Então, para quem não está, né, quem não está contando aí com a visão, está contando com a audição, está contando com o tato, com o olfato, com o paladar, para sobressair esse que não, nesse momento, né, não está conseguindo utilizar. Então, a gente está falando aí dos estímulos luminosos. Em relação agora ao que nós vamos ver, é que é possível enxergar o relógio, pois a luz chega até ele, iluminando e depois sendo refletido até nossos olhos. Então, eu trouxe para vocês aqui uma representação que, para a gente poder, né, enxergar esse relógio, foi preciso que essa luz, né, ela tocasse aqui no relógio e à medida que essa luz chega, o nosso olho consegue captar. Uma outra imagem também que vocês devem estar vendo aqui na tela, e para quem não está vendo eu vou descrever, é o nascer do sol na praia de Boa Viagem. Essa foto foi tirada em agosto, pessoal. Então, essa foto deve ser mais ou menos às 5 horas da manhã. O sol estava nascendo, né? E aí tem alguns coqueiros, tem aí também um quiosque, da polícia e também do Corpo de Bombeiros, que sempre fica aí. Então, essas seriam as imagens que estão aparecendo aqui nessa tela. Mas vamos lá, que tem mais informações. Agora eu estou trazendo para vocês uma grande curiosidade de um grande cientista, de um grande físico, que foi Isaac Newton. Né? Em seus estudos, ele mostrou que a luz branca emitida pelo Sol é, na verdade, uma luz composta de várias cores. Então, aqui a gente está com uma representação de um reflexo da luz do Sol e aí uma animação, né, bem interessante,
de um bonequinho representando aí Isaac Newton, e ele trabalhando aí com o seu prisma, mostrando aí que a luz, né, branca, ela é composta de várias cores. E esse composto, né, de várias cores, ele chama aí de policromática, ou seja, várias cores. Agora eu quero dizer a vocês que fiquem muito atentos nessa representação de Isaac Newton, porque a nossa atividade de hoje, a nossa mão na massa tem tudo a ver com ele. Mas vamos caminhar. Vamos falar um pouquinho agora dos nossos olhos, né? Os olhos são formados por estruturas que garantem a visão. Vamos conhecer as estruturas? Então, olhos atentos ou também audição bem atenta, porque eu vou descrever o que a gente vai apresentar. Nessa tela agora, eu tenho um olho bem atento, que está olhando de um lado para o outro, né? Está fazendo aí um movimento, eu acredito que deve estar prestando atenção. E em alguns instantes também ele pisca, né? Alguma coisa está acontecendo para esse olho também piscar, ok? Mas vamos ver que agora a gente vai conhecer as estruturas, né, de defesa. O nosso olho ele é composto de um conjunto de estruturas de defesa. Primeiro vem a questão da sobrancelha, né? Muita gente pergunta qual é a função da sobrancelha. Então, a sobrancelha ela tem uma função de sustentar aí, olha, o suor quando vem da testa, para que não caia no olho. Porque além de trazer uma série de impurezas que estão na testa, também a questão aí, né, da composição daí desse suor, que vai levar para o olho e vai arder. Então, ela tem essa função. Depois, nós temos aí um conjunto de pálpebras. As pálpebras superiores e as pálpebras inferiores. Que aí ela também tem uma função de proteção. Que ela é quem vai ajudar a piscar, a fechar, no momento de proteção. No momento que algo se aproxima, no momento aí, quando a gente está na rua, um vento vem trazendo muita poeira, a gente também consegue fechar. A questão aí da glândula lacrimal, né? Que aí é a questão da lágrima. Cada vez que a gente fecha e abre o olho, a gente está lubrificando com lágrima. Muitas vezes a gente está eliminando a lágrima e não está nem percebendo, né? Porque a gente só vai perceber mais quando estamos chorando, que também está ligada às nossas emoções. Tanto a questão das emoções, né? As boas, né? A felicidade, como também no momento de grande tristeza, a gente também está eliminando aí a questão da lágrima. Mas a lágrima é também um grande lubrificante aí para o nosso olho. E aí deve estar mostrando também o canal lacrimal. E eu vou aproveitar agora para mostrar esse grande olho no que diz respeito a essa estrutura. Vamos lá, vamos comigo. Então, aqui nós temos esse pontinho. Vou pegar um lápis para ajudar a apontar, né? Que é a questão aí, olha, desse canal que a gente está mostrando lá na tela. Ó, o canal lacrimal, por onde está saindo. A questão aí de todo esse olho, que a gente vai ver, através dessa representação que está na tela, essa estrutura. Então, vejam que é interessante a questão aí das estruturas de defesa. O que nós vamos ver agora são as estruturas do olho, aquela que nos vai ajudar a enxergar. Eu vou chegar aqui bem pertinho da tela para apontar e mostrar algumas curiosidades a vocês. Depois eu vou voltar para a mesa e lá na mesa eu vou abrir ali, ó, um segredo que eu tenho para, vamos dizer assim, para desvendar de alguns curiosos que já devem ter visto algo diferente. Então, vamos lá falar um pouco a respeito dessa estrutura, né? Então, a gente vê que essa parte branca do nosso olho, ela é chamada de esclerótica. Então, tudo isso aqui. Na parte, bem na frente aqui, olha, onde eu estou apontando, essa esclerótica, ela perde um pouco essa questão dessa cor branca e ela fica mais leitosa a transparente. Depois a gente tem a córnea. A córnea é como se fosse uma lente. Então, a gente vai daqui a pouco falar a respeito dessa córnea e eu vou mostrar a vocês a forma da córnea e eu trouxe um objeto do nosso dia a dia, né? Para a gente ver como é esse formato da córnea. Nós temos a pupila, que também naquele olho bem grande, eu vou mostrar a vocês, então, a pupila. A íris, que além de dar cor aos nossos olhos, ela também é responsável em fechar e abrir esse espaço aí da pupila, vai ajudar, é como se fosse muscular. Vamos falar também das cores, porque a cor dos nossos olhos tem a ver com a nossa hereditariedade, a questão dos nossos pais, dos nossos avós. E ainda no nosso olho tem um cristalino, é como se fosse a lente dos nossos olhos. E é por isso que eu trouxe também a máquina fotográfica, porque quem já manuseou a máquina fotográfica deve ter visto que em alguns momentos é preciso a gente focar
a gente dá um giro para focar a imagem. E é isso que o nosso cristalino faz. E às vezes tem pessoas, quando chegam a idade bem avançada, esse cristalino já não funciona e é preciso trocar. Além de toda essa estrutura, a gente vai ver também o humor vítreo. É como se fosse uma gelatina, ele recobre todo o nosso olho. É bem interessante também essa questão aí do humor vítreo. Mas vamos para o coroide, que é a parte vermelha, muito irrigada, cheia de vasos sanguíneos. A retina, que está representada aqui com a cor amarela, é ela que vai receber a informação e enviar para o nervo óptico. E o nervo óptico vai levar até a questão aí do nosso sistema nervoso central, mais precisamente lá no nosso cérebro, onde essa imagem vai ser, vamos dizer assim, interpretada. Tem algumas curiosidades. Vocês sabiam que na hora que a gente está observando, a gente vê em uma posição e lá no nosso olho, essa imagem ela é invertida e quando ela chega aqui, né, próximo ao nervo óptico, ela chega de cabeça para baixo. E só lá no nosso cérebro é que vai ocorrer a conversão. Vejam que curiosidade interessante. Mas agora eu vou mostrar a vocês o que foi que eu fiz. Foi que eu adaptei para mostrar aqui a vocês. Primeiro eu disse que tinha um objeto, né? Para mostrar ali o formato da nossa córnea. Que parece, olha, com essa peneira. Então a gente vai ver essa parte aqui, que vai proteger a questão da pupila. E aqui vocês vão saber por quê. Olha o que vai acontecer aqui nesse olho. Então aqui é a pupila. Professora, eu pensei que fosse apenas, né, um pontinho escuro, um pontinho preto. Não, gente, é um orifício, é uma abertura. Ó. E essa, no caso, ela vai ficar aqui, olha, a córnea, protegendo. E essa abertura aqui, ela vai abrir e vai fechar, dependendo da luminosidade. Quando está muito claro, ela tenta fechar, para não queimar a parte interna do nosso olho. E quando tem pouca luz, ela vai abrir para a gente captar o máximo, o mínimo de luz que tenha, para a gente poder enxergar. Mas eu disse que eu tenho uma curiosidade. A curiosidade vai estar aqui. Vou apontar aqui para vocês, né? Vejam que aqui eu escolhi um olho com a íris azul. Tem gente que tem o olho azul. Tem algumas pessoas que têm um olho verde, como esse nosso grande olho. Tem gente que tem a cor do olho, né, caramelo, marrom. E tem também quem tenha a cor do olho bem preto. Mas olha o que eu fiz. Então, aqui eu tenho, né, a pupila, a íris, né, aqui representando a córnea. Mas agora eu vou abrir esse olho. Essa parte branca aqui, que eu já falei para vocês, é a questão aí, ó, da esclerótica, também chamada de esclera. Olha o que eu vou fazer, né? Olha o que eu vou fazer agora para mostrar aqui a vocês. Vamos lá? Tirando aqui essa parte. Vamos ver o que é que eu vou mostrar aqui a vocês. Tirei uma parte, olha. Olha aqui, pessoal. Eu estou mostrando agora a vocês a questão, né, do olho. É como se fosse esse olho azul. Não é isso? Então, aqui a questão da pupila, que a gente já mostrou. A parte aqui, né, toda irrigada, que nós já falamos aí para vocês na questão da coroide, cheia de vasos, e aqui a gente agradece a professora Vilma de Artes, foi quem teve aqui, né, colocou todos os seus dons artísticos para representar isso aqui para a gente, que depois eu digo a vocês o que era. E nesse potezinho aqui eu estou mostrando a vocês toda essa parte aqui, né, do olho, né, representando aqui. Então, foi isso que eu fiz utilizando um antigo globo terrestre, né? Mas vamos lá, que nós temos ainda muita coisa para mostrar de curiosidade a respeito do olho. Vamos lá? Então, aqui mostrando a questão da íris, que é o colorido dos nossos olhos, que eu já coloquei para vocês dizendo que, né, é questão aí da hereditariedade. Observem agora o modelo, que aí a gente mais uma vez vai mostrar o modelo, né, desse olho bem grande, a esclerótica, a pupila e a íris, e a questão do cristalino, que é a nossa lente, né? A lente do foco. Como eu coloquei para vocês, na câmera, na máquina fotográfica, a gente tem muito o que mostrar, falar sobre isso. Vamos continuar. Agora, gente, eu gostaria de, né, brincar um pouquinho com vocês, e aí nós vamos acompanhar a Bianca no exame
no oftalmo, ou seja, ela foi fazer um exame de vista e eu vou tentar mostrar a vocês o passo a passo de um exame de vista. Acompanha comigo. Vamos lá. Então, a primeira coisa, né? Bianca com a sua família escolheram aí ir até o oftalmologista porque ela apresentava, né, alguns sintomas, que eu nem vou listar aqui, porque cada um tem um sintoma bem particular. E aí depois, né, quando ela chega, tem um profissional que vai fazer tirar aí, olha, o que é que ele vai aferir? Ele vai aferir a pressão do olho, vai dar vai olhar uma série de coisas em relação aí ao olho dessa menina, que pode ser o seu também. Depois que ele passar por esse momento, ele vai fazer algumas observações, mandando olhar para uma parede, onde lá tem números, lá tem letras, e aí vai tapar um olho, porque às vezes a gente tem um problema em um olho e no outro não. E até quem tem problemas em cada um dos olhos completamente diferente. Depois que ele faz esse teste, ele vai colocar agora um jogo de lentes. Esse aí é que muita gente reclama, porque ele coloca uma lente aí, essa tá boa, aquela tá boa, então prestem atenção e peça para o profissional repetir se você não está conseguindo escolher, porque é nessa hora que você escolhe a sua lente. Depois que você escolhe a sua lente, que você vai procurar um local para fazer, né? E aí a gente sabe que existem os programas do SUS que faz essas lentes. E também existem lentes de valores bem acessíveis, que é a questão aí do LAFEP. Então, vai até o local aí da LAFEP que faz esses óculos. Depois que fez, eu já posso usar, professora? Não, você tem que voltar lá no seu oftalmologista, ou ele ou algum profissional vai conferir a sua receita, né? E o óculos que foi feito. E só assim ele vai aprovar e você vai sair aí com o seu óculos de acordo com a sua necessidade. Legal, não é, pessoal? Então fiquem atentos quando vocês apresentarem ou com algum amiguinho apresentar. Fala para ele procurar o oftalmologista, né? Vai lá no postinho que alguém vai fazer o encaminhamento para vocês. Mas vamos agora ver que existem problemas, né, diversos de visão. Tem pessoas... Vou pedir para Cleito colocar essa tela bem grande, porque tem pessoas que enxergam assim, ó, como se essa criança tivesse aí, ó, né, em câmera lenta se mexendo. E aí é preciso buscar ajuda. Existem pessoas que enxergam muito bem durante o dia e dificuldade durante a noite, principalmente as pessoas com a idade mais avançada, né? Aqui também tem a questão do daltônico, que tem dificuldade em relação aí às cores, principalmente o verde e o vermelho. E aí, gente, é um probleminha que precisa, né, também, como qualquer outro, de ajuda. E aqui no DNA a gente está falando que existem algumas doenças, né, como o glaucoma, que são doenças consideradas hereditárias. Mas não vamos ficar tristes. Em alguns casos desses existem soluções. E a gente vai agora para algumas soluções. Eu trouxe para vocês 2 tipos bem comuns, né, em relação a problemas de visão e já mostrando a vocês algumas lentes corretivas. Vamos acompanhar comigo, que eu vou agora, mais uma vez, para bem pertinho da tela, para mostrar a vocês a diferença aí entre um olho míope, né, e a questão aí da hipermetropia. Acompanhe aqui comigo. Eu vou ficar bem pertinho para apontar, para vocês verem aí a diferença. Vamos lá, Cleiton? Vejam aqui, vamos ver primeiro o olho míope. Olha o que acontece com ele. Esse olho, olha o que ele vai fazer. A imagem, ela vai ser, vamos dizer assim, projetada bem no meio. Ela não foi até o fundo, lá no nervo óptico, quando a gente mostrou anteriormente. Ela se formou antes. Então, o que é que está acontecendo? A pessoa míope, muitas vezes, a gente acha até que ela é mal educada. Ela passa por a gente do outro lado da rua e ela não fala. Sabe por quê? Porque ela não consegue enxergar de longe. Então, muitas vezes, acontece isso, né? Da gente pensar que a pessoa viu a gente, mas ela não viu. E, às vezes, quando vê turvo. Então, nem tem certeza que somos nós. Então, fiquem de olho. A pessoa com esse probleminha vai precisar de lente divergente, que seria a lente côncava, que vai ajudar a essa imagem aqui ser projetada lá no nervo óptico para facilitar aí e melhorar aí a visão. Aqui está sendo representado um olho normal, onde a imagem foi projetada no lugarzinho certo, lá no início ali do nervo óptico. Então, a gente está considerando aqui esse indivíduo normal. Aqui, a hipermetropia. Veja que é o inverso do míope. A imagem se projetou lá no final. Então,
olha o que acontece com esse indivíduo. Ele tem aqui essa dificuldade, né? E aí ele vai precisar de lente convergente, ou seja, essa lente ela vai ter que puxar um pouquinho, porque ela ultrapassou o limite. Então aí vamos dizer assim, são os dois principais casos em relação aí a problemas de visão e a questão de lente. E aqui vai mais um recadinho aqui para vocês. É a questão aí de não utilizar óculos de outra pessoa. Por quê? Não existe só um caso de míope, né? Na questão aí da miopia, tem gente que tem um caso mais avançado, outro menos avançado. Então, utilizar óculos de outra pessoa não é uma boa, né? A questão aí é cada caso é um caso que foi observado pelo oftalmologista com muito cuidado. Então, prestem atenção quando forem pedir, ou quando alguém, você que usa óculos, quando alguém pedir o seu óculos, né? Além da questão também de alguns probleminhas de visão, que pode ser passado de um para o outro, né? Com a questão aí da utilização do óculos, compartilhando aí o óculos, né? No caso aí, a gente vê aí uma série de probleminhas, como até mesmo a conjuntivite. E aí, o que é que nós temos? Nós temos agora a proposta de atividade. Eu acredito que muita gente estava curiosa, dizendo assim, professora, o que é tudo isso na sua mesa? Então, agora a gente vai explicar que a nossa atividade é a proposta de construir o disco de Newton. Aquele disco que Newton, né, fala a respeito da questão da cor branca. E aí, eu vou dar a vocês o passo a passo, mas antes, eu vou colocar aqui quais são os materiais que vocês vão precisar, que foram os materiais que eu utilizei, né? Vocês vão precisar de tesoura, de compasso, de um CD que já não seja utilizado mais, né? Um CD que está estragado, que ninguém vai colocar mais para ouvir ou para ver, no caso, sendo um DVD. Vai precisar de lápis de cor, né? E vai precisar também do compasso. Eu acredito que muitos de vocês receberam o compasso no material escolar. Então, é hora de utilizar, pessoal. E aí, professora, diante de todo esse material, o que a gente vai fazer? Então, na folha de papel ofício, vocês vão ter que... Eu já trouxe aqui o meu prontinho, para a gente poder explicar bem direitinho para vocês. Então, você vai pegar a questão aí do seu compasso e vai dividir, né, em 7 partes, porque aqui a gente vai precisar das cores do arco-íris. Depois que você conseguiu, você vai recortar, né? Você já recortou, e aí você vai começar a pintar. É na hora de pintar que tem que ter todo o cuidado na sequência das cores. Vejam aí que interessante, né? Então, prestem atenção em relação às cores, para poder vocês trabalharem bem essas cores, para dar certo. E aqui, eu já tenho o meu, que eu fiz no lápis, veja. Né? Já brinquei bastante com ele, eu acho que eu brinquei até demais, para tentar representar aqui com vocês. E na medida que a gente vai girar, a gente vai ver que o que é que a gente está querendo representar aqui, né? É perder totalmente a questão das cores e tentar ficar na cor branca. Então, esse seria o mão na massa. Eu vou chamar a professora Cláudia, porque ela vai se despedir, e eu volto dando mais uma dica em como construir. Viram, pessoal, que maravilha, não é esse mão na massa? Então, Sabino aqui, professora, está gostando, está entendendo bem sua aula, viu? Está participando aqui conosco, e outros alunos também que não quiseram falar, mas que estão aí atentos a essa aula maravilhosa que tivemos agora. Então, pessoal, já me despedindo. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Imagina vocês chegarem com o disco de Newton lá na escola, mostrando para os amigos. Ou até mesmo, pede o professor e você diz, professora, deixa eu ajudar os amigos a fazerem o disco de Newton, que eu aprendi lá na aula de ciência da Escola Municipal para Aulas Digitais. Então, esse é o nosso recadinho. A gente já mostrou aí a vocês a questão do material, né? E faz bem direitinho isso. E vamos lá, provar aí a teoria de Newton. Então, essa é a nossa aula, esse é o nosso material e aguardamos vocês na próxima aula. Então, conto com vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.